cara, eu confesso que depois de ontem à noite, né, daquela ação intensa, né, e poderosa de Deus respondendo a nossa adoração, né, a Ele, e completando aquilo depois através da palavra, né, que Ele trouxe através do Pedro, eu fiquei pensando, né, pô, meu, será que rola mais alguma coisa amanhã cedo, né? Mas é interessante porque a palavra de Deus diz pra gente que Deus sempre tem mais, né? E essa que é a ideia da busca implacável, né? É que quanto mais a gente busca de Deus, mais a gente tem para buscar de Deus. Quanto mais a gente busca em Deus, mais a gente tem para buscar nele. Essa relação com Deus, eu fiquei tentando achar uma metáfora que pudesse demonstrar isso para a gente. Eu acho que a metáfora ela é um pouco imperfeita, que eu vou usar aqui, mas ela retrata um pouco como é essa relação com Ele. É mais ou menos como a gente cavar um buraco, né? Quanto mais você cava, maior ele fica, mais fundo ele fica, mas mais você tem para cavar. Então, enquanto você quiser cavar, o buraco vai aumentando, né? E a profundidade vai aumentando. E é mais ou menos isso a nossa relação com Deus. Quanto mais você quiser dele, mais você vai encontrar nele, mais você vai ter nele, ok? Quando você acha que está bom, que o buraco está bom, né, e você para de cavar, ok, ele vai também te respeitar e vai ficar naquela com você, até você sentir o desejo de cavar mais, falar, preciso cavar mais um pouco, aí de novo, ok, ele vai te dar mais um pouco. Então eu acredito que ele tem um pouco mais para dar para a gente essa manhã aqui. E hoje de manhã a gente vai conversar um pouco sobre justamente sobre esse cavar o buraco, né? Sobre o desejo de continuar cavando o buraco, que tem a ver com essa questão da gente buscar a Deus de todo o nosso coração. Jesus, no Sermão do Monte, que é dos textos que a gente encontra no Evangelho, onde Jesus ensina os seus seguidores, ensina os seus discípulos, no capítulo 6 de Mateus, ele dá umas dicas ali bem interessantes sobre esse negócio de continuar cavando um buraco, né? Continuar buscando, ok, a Deus de forma implacável. Ele está ensinando os seus seguidores, para a gente poder entender o Sermão do Monte, o que Jesus coloca no Sermão do Monte, só num contexto geral aqui para a gente, você precisa entender duas coisas. Primeiro, que aquilo que Jesus está falando no Sermão do Monte é a realidade da vida que ele vive, que ele vai viver, ok? Ele não está dizendo aquilo ali esperando ou cobrando que qualquer um de nós consiga viver aquilo de forma perfeita. Ninguém vive o Sermão do Monte de forma perfeita. O Sermão do Monte tem a ver com Jesus. Ele diz assim: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. E aí ele começa a discorrer todo o restante do Sermão do Monte sobre como a gente deveria viver a lei e tudo mais. E a intenção de Jesus é que a gente olhe aquilo e a gente diga, cara, isso não é possível, porque não é mesmo. O único que pode cumprir a lei, o único que cumpre a lei é Jesus, ok? Então ele cumpre tudo aquilo que ele diz no Sermão do Monte, ele vive aquilo, exatamente daquele jeito, ok? E aí, a nossa vida precisa dele, ok? E esse é o segundo aspecto que a gente precisa compreender do Sermão do Monte, é que ele não é uma mensagem para todo mundo, ele é uma mensagem para discípulos, para seguidores de Jesus, para gente que diz assim, eu preciso dele, né? Eu sou humilde de espírito o suficiente para reconhecer que eu preciso dele, né? Eu preciso da vida dele, eu preciso do que ele fez, do que só ele pode fazer por mim, em meu favor. E aí então ele desenvolve toda a perspectiva do Sermão do Monte, nos explicando como é que a gente deveria viver esse estilo de vida quando a gente realmente está dependendo dele. E no versículo 19 a 24 ele diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Veja, quem fez isso foi Jesus. Ele está dizendo para a gente não fazer isso, ok? E o homem que fez isso 100% foi ele. Jesus acumulou tesouros no céu, a vida toda dele. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos
são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Jesus, ele está falando aqui a respeito nessa porção do texto, a respeito justamente dessa questão de nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Nós devotamos o nosso coração àquilo que nós gostamos. Você devota a sua vida, sua energia, o seu tempo, o seu foco, suas intenções, sua paixão, aquilo que você gosta. Pare e pense um pouco nisso. Tá? Se você gosta de videogame, você dedica um bom tempo ao seu videogame. Se você gosta de um determinado esporte, uma arte marcial, ou futebol, alguma coisa, você sempre arruma tempo para se dedicar àquilo ali que você gosta. Se você gosta de uma pessoa, você arruma tempo para estar com ela. Tá? Por isso essa história de que você namora, né, e você diz que gosta da pessoa, mas você nunca quer estar com ela, o namoro não vai para frente. Né? A pessoa não gosta de mim, nunca quer estar comigo. Então você dedica tempo, você dedica o seu coração, você dedica a sua atenção, você dedica os seus esforços, você dedica o seu dinheiro, okay? A coisas que você gosta, a coisas que o seu coração anseia. Esse lance, por exemplo, do dinheiro é super relativo, isso, porque algo, por exemplo, se está envolvido com algo que você gosta, custa X, mas aquele X para você não é caro, porque você gosta daquilo. Mas para outro que não gosta, fala, ô louco, gasta esse dinheirão com um jogo de videogame, onde já se viu, ou gasta esse dinheirão para fazer um curso de karatê, onde já se viu, gasta esse dinheirão para ir ver o show de fulano. Para a pessoa que não gosta, aquilo é um dinheirão, para a pessoa que gosta, aquilo não é um dinheirão. Por quê? Porque a nossa vida é assim. Nós devotamos o nosso coração àquilo que nós gostamos. E é por isso mesmo que a Bíblia insiste tanto com a gente com relação a esse negócio do coração. A Bíblia, por exemplo, insiste que nós devemos guardar o nosso coração. A gente precisa preservar o nosso coração para Deus. Precisamos guardar o nosso coração dos valores que nos são apresentados pela nossa sociedade, como sendo valores que nós podemos assimilar, podemos trazer para a nossa vida e que não vão nos influenciar, mas que na verdade é alimentação tóxica, como foi apresentado aqui. A Bíblia insiste em que nós não devemos ter um coração dividido. Nosso coração ele não pode ser dividido, ele não pode ser dedicado a duas realidades ao mesmo tempo, porque na verdade aí ele não vai nem satisfazer a uma e nem satisfazer a outra. É por isso que na perspectiva bíblica, por exemplo, há uma insistência contínua na fidelidade conjugal, relacionamento entre um homem e uma mulher. A Bíblia insiste que você precisa ser fiel ao seu cônjuge. Por quê? Porque se você divide a afeição, daqui a pouco você está dividido também, entre duas pessoas, entre dois homens, entre duas mulheres, você já está dividido. Então a Bíblia insiste na nossa lealdade. Deus usa muito essa figura para falar da relação dele conosco, com relação à questão do adultério. Deus, no Antigo Testamento, ele usa muito essa figura, que Israel, o povo dele, é um povo que adulterou contra ele, porque o coração ficou dividido entre o amor a ele, a lealdade a ele e a lealdade a falsos deuses. Então essa é uma dimensão que nós conhecemos bem, nós convivemos bem. Algumas pessoas me perguntam, por exemplo, se eu não treinaria MMA. Não, eu não treinaria MMA. Por quê? Porque eu sou karateca.
ok? Um karateca que é karateca de verdade, ele treina karatê, ok? Com todo respeito a quem luta jiu-jitsu, quem luta judô, quem luta capoeira, taekwondo, mas um karateca acha que o karatê é suficiente para ele enfrentar qualquer outro tipo de luta. Eu não preciso dividir o meu coração com outra arte marcial, ok? Embora eu possa aprender alguns macetes de outra arte marcial e integrar isso ao meu karatê, mas eu não treinaria. Então, eu respeito quem quer treinar, né? Tudo bem, mas eu acho que o coração fica dividido. Tá? O karatê que eu aprendi me foi ensinado por um japonês que sempre dizia que se você treinasse karatê de verdade, o karatê seria suficiente para qualquer circunstância, para qualquer situação na minha vida, com relação à defesa pessoal. Tá? Uma pessoa que pratica um determinado tipo de esporte, ele não divide a lealdade dele, ok, com outro tipo de esporte. Ele se dedica àquele ali, porque senão ele não vai ser bom, ele não vai ficar bom. A Bíblia ensina também que nós devemos amar a Deus, então, de todo o nosso coração. E essa é uma grande questão, que a Bíblia trata desde o início, ok? Deus nos criou, e Ele sabe, Ele conhece a sua criação. Ele sabe como nós temos a tendência, ok, de termos um coração dividido. Ele sabe como nós temos uma tendência fácil de ter o nosso coração iludido e ele acabar se envolvendo com uma série de outras realidades. Por isso, desde o Antigo Testamento, Deus estabeleceu um único mandamento como sendo o mandamento, ok? Aquele é o mandamento que Deus deu para a gente. As demais coisas do Antigo Testamento são apenas reflexos, ok, da realidade desse mandamento. E quando o centro não é esse mandamento, o reflexo, na verdade, começa a nos distanciar de Deus. O mandamento que Deus nos deu, lá no Antigo Testamento, é chamado de Shema. E certa vez Jesus está conversando com um grupo de pessoas e um religioso chega para ele e fala assim: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Porque tinha lá o mandamento de guardar o sábado, tinha o mandamento de amar o pai e a mãe, tinha o mandamento de não adulterar, tinha o mandamento de não furtar, né? Tinham vários mandamentos. E aí pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento? E Jesus responde com o Shema. Isso está lá em Marcos 12, 29 a 30, o texto diz assim: respondeu Jesus, o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Por que esse é o único mandamento que o Senhor nos deu? Porque que se nós cumprirmos esse mandamento, todos os demais mandamentos estarão sendo cumpridos. Porque se você prestar atenção, e aí eu coloquei em forma de gráfico aqui, para ficar mais fácil, você vai ver que o Shema, ele engloba a totalidade da nossa vida em Deus. Okay? Não é que Deus, ele é parte da nossa vida, mas Deus é toda a nossa vida. A nossa vida e tudo que nós somos e tudo que nós fazemos está em Deus. Ok? Veja, o Shema diz que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. E já usamos essa expressão várias vezes aqui, né? Coração, coração, coração. Mas o que a Bíblia está falando para a gente quando ela fala de coração? O conceito de coração na Bíblia tem a ver com um centro volitivo do nosso ser. Okay? O que é o centro volitivo? É o centro da nossa vontade. Okay? Então, as nossas vontades na Bíblia, ela tem a ver com as vontades mais profundas, né? Ela tem a ver com essa figura do coração. Okay? Então, quando a Bíblia usa essa expressão coração, ela está falando a respeito dessa atitude interna que nós temos, okay? Que motiva tudo que nós fazemos.
motiva nossas decisões, motiva nossos pensamentos, motiva o nosso investimento, motiva. Então essa é a ideia de coração na Bíblia. Então Jesus diz que é para nós amarmos a Deus com esse centro volitivo, com essa área de decisão, né, de escolha que nós temos dentro de nós. Okay? Alguns autores querem comparar, alguns estudiosos, né, do Novo Testamento querem comparar, ou da Bíblia, essa ideia de coração com a alma. Mas no Shema isso não dá certo, okay? Porque ele faz uma distinção, né? Ele fala que é para amar de todo o coração e para amar de toda a alma. Então alma aí tem a ideia de sentimento, okay? Então veja, coração tem a ver com esse centro volitivo, da vontade da gente. Ele não tem a ver apenas com a perspectiva de sentimento. Mas o Shema está convidando você para ter um amor integral a Deus, total a Deus. Então, o centro da sua vontade, das suas decisões, amam a Deus. Mas também os seus sentimentos, suas afeições, são para serem devotadas a Deus. Okay? Ame o Senhor teu Deus de toda a sua alma, ou seja, com todo o seu sentimento. A relação com Deus, ela é uma relação que envolve os nossos sentimentos. Okay? Envolve a nossa paixão, sim. Tem gente que acha que não, a gente não pode ter expressões de sentimentos, né? Assim, porque esse negócio é sentimentalismo, né? E tal, mas a Bíblia incentiva-nos a amar a Deus com os nossos sentimentos, a demonstrarmos as nossas afeições a Deus, okay? Nossos sentimentos a Deus. Alegria, né? Como ontem aqui, se a gente está alegre, pular, né, e virar cambalhota, né? Se vira aí depois nos cultos aí, tá? Das igrejas. Mas a Bíblia incentiva esse negócio. Você está alegre, é para você pular, para você dar risada, para você virar cambalhota, para você manifestar isso diante de Deus. Ela incentiva-nos a isso. Se você está triste, é para você chorar. É para você demonstrar isso diante de Deus também. Se você está triste com o seu pecado, é para você rasgar suas vestes, é para você se ajoelhar, se humilhar, bater no peito, dizer: Deus, miserável homem que eu sou, né? Se você está bravo, é para você expressar isso para Deus. Então, quando você lê o Antigo Testamento, você vê todas essas realidades sendo apresentadas ali na relação de Deus com pessoas. Eu costumo dizer que para mim Deus não escolheu à toa o povo de Israel. Ele não formou o povo de Israel à toa. Ele poderia ter escolhido qualquer nação, ou formado qualquer nação, mas ele escolheu um povo, na minha opinião, a dedo. Porque através da relação com o povo de Israel, e através do jeito que o povo de Israel eu acho que Deus demonstrou para todos nós, para todas as nações, exatamente aquilo que ele gostaria que as pessoas interagissem com ele. Então o israelita, quando ele está triste, todo mundo sabe que ele está triste. Entendeu? Todo mundo sabe que ele está triste. Quando ele está alegre, todo mundo sabe que ele está alegre. Então não tem esse negócio politicamente correto, né, da gente, ok? Essa é a perspectiva que a gente vê no Antigo Testamento. Então nossos sentimentos devem ser apresentados diante de Deus. Aí as pessoas dizem assim: não, mas esse negócio é do Antigo Testamento. Só que quando você lê o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, você vai ver que Jesus, várias vezes, vários textos dizem para a gente que Jesus ficou bravo, que Jesus exultou. Por exemplo, Lucas 10, Jesus exultou quando os 70 voltaram, dizendo para ele: Senhor, em teu nome os demônios se submetem a nós e tal. O texto usa essa palavra, Jesus exultou. A palavra exultar significa pular de alegria. Agora imagina, os 70 falando para Jesus: Senhor, até os demônios se submetem, e Jesus: que legal! Yabadabadu! É a palavra que está sendo usada ali para Jesus. Ele exultou, ele pulou de alegria. Assim como ele chora com amargura quando ele chega e vê Jerusalém, e ele está chegando para ser crucificado, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam aqueles que lhes foram enviados. E o texto que aparece lá diz que Jesus chorou. É a ideia de que ele chorou amargamente.
foi uma dor profunda, que veio do profundo do seu ser. Então, amar a Deus inclui os nossos sentimentos. Amar a Deus, de acordo com o Shema, também inclui o nosso entendimento. Esse sentimento não é um sentimentalismo, ok? A alma aí que expressa o sentimento não é um sentimentalismo. Por quê? Porque ela está também, o Shema está também associado a amarmos a Deus de todo o nosso entendimento. Então, nós usarmos a nossa razão, nós usarmos o nosso intelecto, nós usarmos a nossa reflexão, nós, de todo o coração, centro volitivo, nós decidirmos, né, quando, diante de uma determinada situação, os sentimentos gritam numa direção e a palavra aponta noutra direção, a gente dizer, opa, não é com o sentimento que eu tenho que ficar, é com a palavra que eu tenho que ficar. É com aquilo que as Escrituras estão me dizendo que eu tenho que ficar. Por isso não é sentimentalismo, não é emocionalismo, porque vem junto com a minha razão. Então eu amo a Deus com toda a minha reflexão, com toda a minha razão, com toda a compreensão que eu adquiro dele através das Escrituras. Mas veja, o Shema diz também aí, quando Jesus o cita, que nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças. E a palavra que é usada aí para força é a mesma palavra que aparece quando Paulo fala em 1 Coríntios 9, que ninguém deve amarrar a boca do boi que debulha. Então é a ideia da força do animal, da força física. Não é? Então isso tem a ver com o meu corpo. Eu tenho que amar a Deus também com todo o meu corpo, com todo o meu corpo físico. Ok? Na perspectiva do Shema, não existe uma separação em que eu me relaciono com Deus, eu amo a Deus, eu conheço a Deus espiritualmente, mas fisicamente é uma outra realidade. Isso está tudo integrado, não é? E essa expressão, ela é apresentada. Então eu amo a Deus também com o meu físico, com aquilo que eu faço com o meu corpo. Okay? Com como eu uso o meu corpo. Isso é uma expressão também de adoração a Deus. Okay? Então o Shema, ele traz para a gente essa perspectiva de um amor a Deus integral. E aí a pergunta que entra é: como é que nós podemos amar Deus assim? De acordo com o que o Shema nos pede. Como é que nós podemos ter certeza de que nós estamos buscando a Deus de todo o nosso coração, com toda a inteireza do nosso ser? Aí a gente volta para o texto de Mateus 6. Nós podemos ter certeza disso à medida que nós vamos definindo a nossa prioridade. Veja, Jesus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que Jesus não está falando meramente de dinheiro. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de tesouro. Tesouro é diferente de dinheiro. Dinheiro pode ser o seu tesouro, mas relacionamentos, amizades podem ser o seu tesouro. A religião pode ser o seu tesouro. A vaidade pode ser o seu tesouro. Seu corpo pode ser o seu tesouro. Tesouro aqui para Jesus é aquilo que é prioritário para a gente, aquilo que nós dedicamos a nossa atenção máxima, nós damos a nossa máxima prioridade para aquilo. E isso é tesouro no texto aqui, ok? Para Jesus. Então, a gente precisa compreender que depois que o Evangelho nos alcança, nós não vivemos mais pela agenda do presente século. O Evangelho me alcançou, o Evangelho te alcançou, a vida de Jesus entrou em nós, agora a vida de Deus está presente na nossa vida. Isso significa que as nossas prioridades, ou seja, a nossa agenda de vida,
ela já não é mais confeccionada, ela não é mais feita pelo presente século. A nossa agenda de prioridades, a nossa agenda de vida já não é mais definida por aquilo que a sociedade nos diz, por aquilo que os nossos amigos nos dizem, por aquilo que o mercado profissional nos diz. A nossa prioridade, a nossa vida, o nosso tesouro é agora definido por Deus. Por Deus. A nossa agenda agora está alinhada à agenda de Deus. E esse alinhamento tem a ver com... E esse alinhamento, esqueci que eu tenho algumas coisas aqui que não deu para colocar ali, porque eu olho no computador. E esse alinhamento tem a ver então com aquilo que Deus está fazendo na história. Ok? Se o Evangelho nos alcança, então agora a prioridade da nossa vida é alinhar o nosso coração à missão de Deus no mundo. O que Deus está fazendo na história? Eu quero participar disso. Não é que eu não vou mais me relacionar com meus amigos. É que eu vou me relacionar com meus amigos agora de uma maneira diferente, pensando o que Deus quer fazer na vida e na história dos meus amigos. Eu quero participar disso. Antes, quando a minha agenda é definida pelos meus amigos, então eu vou com eles para fazer aquilo que eles querem fazer. Ah, agora é zoação, vamos junto. Ah, agora nós vamos aprontar uma, vamos junto. Ah, agora nós vamos lá para o barzinho, vamos junto. Sempre a agenda é definida por eles, mas quando o Evangelho me alcança, agora eu quero participar da vida dos meus amigos, porque eu entendo que Deus está fazendo alguma coisa na vida deles. E eu quero participar daquilo que Deus está fazendo na vida deles. O que Deus está fazendo na vida desses meus amigos? O Deus que me alcançou, o Deus que me transformou, é o Deus agora que quer a minha parceria com Ele para abençoar a vida desses meus amigos, para ajudá-los, para orar por eles, para de repente dar aquela dica, cara, esse não é o melhor caminho. Olha, a gente antes fazia isso aí, mas cara, não é legal a gente continuar fazendo esse negócio não. Eu não participo mais desse troço, porque isso não é legal. Tá junto. Para que quando o cara está em crise, ele fala, pô, meu, eu vou conversar com o fulano, vou botar um papo com ele. Então, se o Evangelho nos alcança e a gente se distancia dos nossos amigos, nós fechamos a porta para participar daquilo que Deus está fazendo na vida deles. Então a intenção de Deus nunca foi nos colocar dentro de 4 paredes, né? Que a gente muitas vezes chama de igreja, né? E não é igreja, porque a igreja é o povo de Deus em missão no mundo, e nos guardar do mundo. Não. Uma vez que Ele nos alcança, agora Ele quer estar comigo e com você no mundo. Ele quer que a gente entre no mundo. Ele quer que você esteja na academia, que você esteja com os seus amigos, que você esteja na faculdade, no cursinho, né? Que você vá jogar bola com os caras, que você vá no aniversário deles quando eles te convidam, mas sempre lembrando disso. Eu estou fazendo isso porque a minha vida agora está alinhada à missão de Deus no mundo. O apóstolo Paulo foi um cara que entendeu isso demais da conta. Em Atos 20, 24, ele diz o seguinte: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo entendeu tudo. Pô, cara, agora o negócio da minha vida é testemunhar do Evangelho da graça de Deus, é demonstrar a graça dele através de mim. Às vezes você faz isso com algumas pessoas, com a oportunidade de explicar o Evangelho para elas, mas às vezes você faz isso com algumas pessoas, servindo as pessoas, hospedando as pessoas, estando com a pessoa. Tem uma menina lá que faz parte da nossa equipe da Mocidade para Cristo lá em Belo Horizonte, né, que esse ano, toda vez que eu vou para Belo Horizonte, eu vou sempre em janeiro lá para o treinamento de líderes e tudo mais. Eu sempre que eu vou, eu prego em 2 igrejas lá. Uma é a Igreja Batista da Redenção, e a outra é a Comunidade Presbiteriana Central, que é a igreja do pastor Marcelo e do Alberto. E
E essa menina que faz parte da nossa equipe lá do treinamento, ela, naquele domingo que eu fui pregar, ela não tinha ido para a igreja, não tinha ido para o culto. Tá? Não para a igreja, para o culto. Não tinha ido para o culto. Por quê? Porque a amiga dela estava indo fazer a última aplicação de quimioterapia num tratamento de câncer. E ela foi junto com a amiga. Isso é igreja. Isso é culto. Isso é missão. Isso é alinhar sua vida àquilo que Deus está fazendo. Ela não foi para pregar o evangelho para a amiga dela. Mas o evangelho estava sendo pregado. Sabe por quê? Porque o evangelho fala de um Deus que se importa com as pessoas, que ama as pessoas. E ela estava demonstrando para aquela sua amiga como ela se importava com ela, como ela amava. E eu tenho certeza absoluta que isso vai dar o contexto para algum dia ela conseguir compartilhar o evangelho em palavras com essa amiga dela. E se não lhe der, vai dar para outra pessoa a oportunidade de fazê-lo, e quando outra pessoa fizer, ela vai se lembrar daquilo que a amiga dela fez por ela. Então isso é alinhar a nossa vida à agenda de Deus. Quando a gente alinha a nossa vida à agenda de Deus, nós estamos acumulando tesouros nos céus. A nossa prioridade é com aquilo que Deus está fazendo. E isso acumula tesouros no céu. Segundo, nós amamos a Deus como Shema nos ensina, de todo o nosso ser, com a inteireza do nosso ser, com todo o nosso coração, quando nós definimos os nossos valores. Aquilo que nós valorizamos, como eu falei no começo, é o que atrai o nosso coração. E o que atrai o nosso coração é o que atrai o nosso olhar. Quanto mais olhamos para o que desejamos, mais desejo nós teremos. É por isso que a Bíblia diz também que nós temos que guardar os nossos olhos com relação àquilo que a gente olha. Veja o que Jesus diz aí. Ele diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. O que Jesus está dizendo aí é que aquilo que atrai o nosso olhar, aquilo para o qual nós depositamos o nosso olhar e a nossa atenção, isso aí é o que vai estar dentro de nós. É o que vai, na realidade, dominar o nosso interior. É o que vai, na verdade, trazer luz para o nosso ser. Então, se nós falamos que nós temos luz em nós, mas essa luz que nós falamos que nós temos em nós, ela não é uma luz que vem de Deus, ela será, na verdade, trevas, ainda que seja religião. Porque só Deus é luz. Por isso, se você fizer a associação dessa relação, o meu coração é atraído, os meus olhos, é atraído por aquilo que é o anseio do meu coração, e quanto mais eu olho para aquilo que me atrai, mais atraído eu sou. Então nós devemos entender que o Evangelho, quando nos alcança, nos conduz para uma vida de relação com Deus, aonde essa relação com Deus não é uma relação de obrigação, mas é uma relação de prazer. Como é que eu faço para amar mais a Deus? Eu preciso passar mais tempo com Ele. Quanto mais tempo eu passo com aquilo que me atrai, mais atraído eu sou por aquilo. Por isso, a Bíblia faz essa insistência: guarde os seus olhos. Guarde os seus olhos. Tem um texto de Provérbios que diz que os olhos são como a sepultura. Tá? A sepultura sempre quer mais. E os olhos, quanto mais nós vemos, mais queremos ver. É o grande problema, por exemplo, com a questão da pornografia. Tá? Você vê, e quanto mais você vê, mais você quer ver. Não é eu vou ver um pouquinho e vou parar. Não.
Porque isso está associado com os seus olhos. A relação com Deus, então, é assim. Quanto mais tempo eu tenho com Deus, mais desejo eu vou ter de Deus. Quanto mais atenção eu der para Deus, mais desejo eu vou ter com Deus. Então, tempo com Deus não é algo que nós devemos ter como uma obrigação, mas deve ser o prazer do nosso coração. Se você não tem prazer, ok, em ter tempo com Deus, a dica que eu te dou não é você ir para o caminho do legalismo, dizendo assim, não, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar todo dia, ok? Por quê? Porque você não está fazendo isso tendo como fonte o seu coração. Então, aquilo que aparentemente é luz, ainda que seja orar e ler a Bíblia, será grandes trevas dentro de você. Então, o que é que você tem que fazer? Você precisa dizer, Deus, aumente no meu coração o amor por Ti. Aumente no meu coração o afeto pelo Senhor. Aumente as minhas emoções por Ti. Aumente o meu desejo de Te amar, de responder ao Teu amor. E aí você vai ler as Escrituras, você vai orar, ok? E quanto mais você fizer isso, pedindo para Deus que Ele gere um amor maior por Ele no seu coração, mais desejo você vai ter de fazer isso. Mais desejo você vai ter de fazer. E pode ser que aconteça um dia ou outro aí, que você não vai conseguir orar, não vai conseguir ler a Bíblia, porque o seu dia foi muito ocupado e tudo mais. Sabe o que vai acontecer? Ao invés de você se sentir culpado, que é o que a gente sente quando a gente vai pelo caminho do legalismo, você vai se sentir desejoso. Você vai dizer assim, puxa, hoje eu não consegui orar, não consegui ler a Bíblia. Cara, eu não vejo a hora de poder parar um pouco para ler a Bíblia e para orar. Estou com saudade de Deus, estou com desejo de Deus. É isso que vai acontecer. Então, nós precisamos definir Deus como o valor maior para o nosso coração. Aquilo que nós valorizamos é o que atrai o nosso olhar. Quanto mais nós olhamos para o que desejamos, mais desejo nós vamos ter. Quanto mais você olhar para aquilo que você deseja, mais desejo você vai ter. Então, se você desejar a Deus, quanto mais você olhar para Ele, quanto mais você orar, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você estiver exposto em situações como essa do acampamento, culto da igreja, um encontro lá da galera, aonde Deus se faz perceptível, mais desejo você vai ter dele. Jesus diz que nós devemos buscá-lo num quarto em secreto, mas o reflexo da gente buscar Jesus num quarto secreto é porque nós encontramos a presença dele, encontramos e percebemos a presença de Deus, ok? Se nós não encontramos e não percebemos a presença de Deus, nós não vamos querer buscá-lo num quarto em secreto. Por isso essas coisas precisam andar juntos. Não é que não, o que Deus quer é que eu vá buscá-lo no quarto secreto, então eu não preciso ir no culto, eu não preciso ir na reunião, eu não preciso ir no encontro. Não, o culto, a reunião, o encontro faz com que eu perceba Deus, e porque eu vejo Deus, então eu desejo mais de Deus. Quando eu estou sozinho, quando eu vou para casa, quando eu estou lá no meu tempo a sós com Deus, ok? Jesus define para a gente a busca por Deus, a busca pelo reino de Deus como algo valioso. Tem dois textos em Mateus 13, 44, que Jesus diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. E um homem, sem querer, encontra aquele tesouro. Aí ele vai lá e vende as propriedades que ele tem, e ele compra aquele campo, onde tem aquele tesouro. E aí ele diz assim: o reino de Deus, isso em Mateus 13, 44. Mateus 13, 45 e 46, ele diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. Um cara que negocia pérola, encontra uma pérola de maior valor, aquela pérola perfeita, e aí ele vai e vende tudo que ele tem e compra aquela pérola. E Jesus está dizendo assim: o reino dos céus é como isso aí.
O que ele está querendo ensinar com essas parábolas, gente? Às vezes a gente tenta, né, explicar um monte de coisa. É uma coisa só que Jesus está ensinando. O que ele está ensinando é que a vida com Deus é valiosa. A vida com Deus é valiosa. Viver com Deus não é um negócio chato. Viver com Deus é um troço maravilhoso, é um negócio do outro mundo, é um troço radical. Okay? Se você entrar nesse negócio com o seu coração mais ou menos, é a vida mais chata que tem. Mas se você entrar nisso para valer, não tem vida mais maravilhosa do que essa. Não tem. Então, esse lance que às vezes a gente vê, né? Agora tem que orar. Agora tem que ler a Bíblia. Agora tem que ir para a reunião. Cara, você não entendeu nada, velho. Você não entendeu nada. É assim, é hardcore, cara. Sabe, aquela montanha russa mais alta que tem. É aquele treino de karatê, assim, mais radical, entendeu? Aqueles assim de 3 horas só de trocação e tal. Aí quando você pensa que você fica morrendo, acabando assim, aí o sensei fala assim, agora só mais 15 minutos. Aí vem endorfina. Aí você fala assim, não vou dar conta. Aí o sensei fala assim, agora é só coração. Cara, é só quem treina sabe o que é um negócio desse. Entendeu? Rapaz, 15 minutos, é meia hora, pode vir quantas horas for, você vai encarar. Então pense em um negócio que você gosta, que te dá muito prazer. 8 horas de videogame. Cara, isso não é nada perto de uma vida com Deus para valer. Nada! 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 É super radical esse negócio. Não é? Tem gente que olha para isso como se fosse um aborrecimento. Veja, a vida com Deus é valiosa. Vale mais do que qualquer coisa que você tem. E aí, por fim, para a gente ter esse tipo de amor por Deus e buscá-lo com o nosso coração inteiro, nós precisamos definir o nosso Senhor. Nós precisamos definir o nosso Senhor. Isso é o que você vai enfrentar quando você sair daqui. Isso é o que eu enfrento quando eu saio de um tempo como esse aqui e eu volto para a rotina da minha vida. E olha que a rotina da minha vida inclui a igreja, né? Inclui todo dia ter que trabalhar com a Bíblia, ler a Bíblia, preparar estudo, entendeu? Todo dia. E não é porque eu faço isso que o meu coração está mais perto de Deus do que o seu. Não está. Eu posso fazer todas essas coisas e o meu coração não está perto de Deus. Eu posso trabalhar tanto com esse livro que ele se transforma só nisso para mim. Um livro. Aonde eu vou trabalhar. Porque ele é minha ferramenta de trabalho. Eu posso trabalhar tanto com esse negócio de Deus, 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 que a oração pode se transformar só numa reza que eu tenho que fazer porque outra pessoa veio e pediu para eu orar por ela. Então eu não sou nada diferente de você. Nós somos exatamente iguais. Por quê? Porque o tempo todo a nossa sociedade vai nos propor um coração dividido. Se o Evangelho te alcançou, Satanás ele não é burro. Se ele te alcançou de verdade, ele não é burro. Ele não vai chegar para você e vai dizer assim, não, deixa esse negócio de lado, que já te alcançou. Então o que ele vai dizer? Não precisa tanto assim. Tá certo, mas você tem que ter espaço também para outras coisas. Ok, ouvir Deus, mas também você precisa ouvir outras possibilidades também. Então nós precisamos definir quem é o nosso Senhor. Um dos problemas, na minha opinião, com o cristianismo contemporâneo ocidental é justamente esse. Nós temos um coração dividido. E Jesus diz, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua vontade. Ninguém, Mateus 6,24, o texto que nós lemos, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a mamão, e ao dinheiro. Aí ele escolhe uma figura.
Mas ele poderia colocar qualquer outra figura ali, né? Você não pode servir a Deus e servir ao sexo. Você não pode servir a Deus e servir aos interesses dos seus amigos. Você não pode servir a Deus e servir aos interesses da sua empresa. Você não pode servir a Deus e fazer outra coisa. Ele não está dizendo que você não possa ter relacionamento, ou que você não possa ter dinheiro, ou que você não possa ter uma carreira. Ele está dizendo que essas coisas não podem comandar a sua vida. É bem diferente. Eu trabalho, você vai para uma universidade, você vai ter uma carreira e deve ter, e como cristãos nós devemos ser excelentes profissionais, nós devemos dar testemunho disso. No entanto, nenhuma dessas coisas pode comandar a nossa vida. Quem deve comandar a nossa vida é Jesus. Ele precisa ser o Senhor. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu acho interessante esse texto, e quem me chamou a atenção para isso foi a minha esposa, a Suzy, né? Uma vez, a gente lendo o texto e refletindo nele, ela falou assim, interessante, Jesus não diz que é para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e em segundo lugar, buscar a comida, em terceiro lugar buscar a casa, em quarto lugar buscar a profissão, em quinto lugar, sabe esse negócio que a gente costuma fazer? Deus em primeiro lugar, a profissão em segundo, a igreja em terceiro, a família, né? Nós somos então, Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, a profissão em terceiro, depois a igreja, então, sabe essas listas de prioridades, né? Não é isso que ele diz. Ele falou, cara, é verdade. Ele diz assim, busque uma única coisa, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, você não vai precisar buscar, elas lhe serão acrescentadas. Por quê? Porque na verdade, se o reino de Deus for central na nossa vida, essas coisas fazem parte do reino, elas não estão disputando com o reino. Elas disputam com o reino porque a gente torna o reino em algo mais. A mais na nossa vida. E o reino não é algo a mais, o reino é a nossa vida. Então se o reino for a minha vida, tudo mais está nele. Então eu busco o reino e as demais coisas vêm com o reino. Meus relacionamentos, a minha carreira profissional, os recursos necessários para eu poder viver a minha vida, o lazer, os hobbies, tudo mais vem. Porque Deus não é um desmancha-prazer, Ele não está aí dizendo para você, não, você me ama, você me serve, então agora, Ricardo, você não pode lutar mais karatê. Ele fala, Ricardo, você me ama e você me serve, então pode enfiar a mão na orelha de uns caras por aí, está tudo certo. No treino, ok? No treino, na hora que a gente está treinando, ok? Então, Ele não está dizendo para você agora que você se dedicou a mim, essa manhã Ele vai pedir para o pessoal vir se consagrar completamente a mim. Deixa comigo, né? Tem gente que tem uma visão assim de Deus, deixa comigo. Aí você vem, ora, e ele, agora não pode mais jogar videogame. Né? Não tem nada a ver, cara. Nada a ver. Jesus vai jogar videogame com você. Só que videogame não vai ser o Senhor da sua vida. Assim como o karatê não vai ser Senhor da minha vida. Ok? Às vezes, eu tenho que falar isso também para ser justo. Às vezes, Deus vai ter que tirar sim alguma coisa da sua vida. Porque aquilo realmente te domina. E aí Ele tem que tirar. E quando não te domina mais, Ele te devolve. Eu tive essa experiência com relação ao karatê na minha vida. Antes de eu me converter, karatê era meu Deus. Era meu Deus. E quando eu me converti, eu sentia nitidamente Deus dizendo, não é para você mais fazer isso, praticar. Eu deixei de praticar karatê algum tempo na minha vida, em dojos e tudo mais, sempre treinava sozinho em casa, assim, para não esquecer. Mas eu fiquei um tempo, uns 6 anos sem treinar. Até que um dia, Deus disse assim, pode voltar. Agora Ele não é mais seu Deus. Eu sou o seu Deus.
E aí eu voltei. E hoje eu uso bastante para mim, para o meu treino, mas eu uso bastante também para comunicar a respeito de Deus e do Evangelho e tudo mais. Então, concluindo, em uma geração onde tudo é volátil, tudo muda muito rápido, né? Ser um buscador implacável de Deus fará de você uma pessoa estranha. Vai te fazer uma pessoa estranha. Se você resolver entrar nessa parada para valer, você pode se preparar que o pessoal, a começar dentro da própria igreja, vai começar a olhar para você falando assim, sei não, esse jeito também, né? Ele foi para aquele acampamento lá, sabia que não devia ir nesse acampamento agora, né? Agora voltaram aí um negócio estranho, viu? Você vai ser estranho, ok? Não se deixa bater, não. É isso mesmo. Você pode, para algumas pessoas, parecer estranho, mas somente aqueles que buscam o Senhor de todo o seu coração é que ganham o privilégio de conhecer os segredos do coração de Deus. O versículo que eu mais amo na Bíblia, e a Bíblia tem versículo que não acaba mais, né? Tem muito versículo que eu gosto, mas esse aqui realmente é o versículo que eu mais amo. É esse verso aqui do Salmo 25, verso 14. O texto, eu esqueci de novo, não vai ter lá. Então presta atenção, anota aí, 25, 14. O texto diz assim: o Senhor, o Senhor confia, presta atenção nisso, cara. Olha que punk esse negócio. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Viu? Para de pensar no que esse texto está falando. Você tem amigo? Amiga? Tem, né? Sabe aqueles amigos bem amigos, assim, carne e unha? Você conta segredos para ele? Conta segredos para ela? E fala assim, não conta para ninguém não, hein? Você faz isso? Tem amigo assim? Cara, Deus está dizendo que se você o buscar de todo o seu coração, se você for um buscador implacável, se você o temer, se você o amar como chama, ele vai ser um amigo seu que vai compartilhar os segredos dele com você. Doido demais esse negócio, muito doido. Eu fico olhando isso pensando, cara, eu quero ser um cara assim. Já pensou? Deus falou, eu vou fazer um negócio amanhã. Mas eu tenho que contar para o Ricardo. Eu tenho que contar para ele. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê alguns homens que andaram assim com Deus. Abraão, por exemplo. Abraão, mal barato. Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Ele resolve que ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Aí ele manda os anjos descerem lá para dar uma espionada e ver como é que o negócio está, né? O que está pegando por lá. E ele diz assim, mas eu vou esconder de Abraão aquilo que eu estou para fazer? E aí ele fica e conta para Abraão que ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Cara, é Deus, meu! Mas ele conta. E aí o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, ele diz assim, ninguém conhece os segredos do coração de Deus, a não ser o Espírito de Deus que habita nele. Mas nós temos a mente de Cristo, porque o Espírito de Deus habita em nós. Ou seja, Deus quer compartilhar comigo e com você os segredos do coração dele. Ele quer contar para você o que ele quer fazer na vida dos seus amigos. Ele quer contar para mim, para você, o que ele quer fazer nessa geração. Esse é o desejo do coração dele. Então, o problema aí está com a gente. Cadê aqueles que querem conhecer os segredos do coração de Deus? Cadê os buscadores implacáveis? Eu quero ser um. Você não quer? Não quer ser um desses? E eu quero concluir essa manhã contando para você rapidamente a história de um buscador implacável chamado Paulo. Lá em 2 Timóteo, eu comecei as nossas séries aqui, né, de pregações, foram divididas entre Pedro e Tiago, mas a primeira delas foi comigo, e eu comecei lá em 2 Timóteo,
E eu quero voltar para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8, Paulo diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, como uma libação, uma oferta que é derramada no altar do Senhor. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está sendo reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Enquanto na região da Galileia nascia um menino numa cidade chamada Belém, mais ou menos na mesma época nascia numa cidade chamada Tarso um outro bebê. O bebê de Belém recebeu o nome de Jesus e foi conhecido como Jesus de Nazaré. O bebê de Tarso recebeu o nome de Saulo e ficou conhecido como Saulo de Tarso. O bebê de Belém cresceu em Nazaré. Saulo cresceu no templo em Tarso, mas quando chegou na sua adolescência, se mudou para Jerusalém e cresceu aos pés de um rabino chamado Gamaliel. E ele se tornou rabino. E então, ele viajou e fez os seus próprios discípulos. Enquanto Saulo estava fora de Jerusalém, o rabino de Nazaré chegou em Jerusalém. Eles nunca se cruzaram em vida, mas eles foram contemporâneos da sua existência. E Saulo cresceu e se transformou num sujeito brilhante. Ele era mais competente, mais capaz do que todos os demais jovens da sua geração. E por causa disso, ele gozava de um privilégio especial junto ao Sinédrio, que eram as autoridades de Jerusalém. Enquanto Saulo estava fora, em Jerusalém se desenvolveram as realidades, as situações na história de Jesus. E Jesus morreu e ressuscitou. O Sinédrio achava que com a morte de Jesus, o movimento messiânico dele tinha terminado. Mas isso não foi assim, porque Jesus estava vivo, e os seus seguidores se transformaram em buscadores implacáveis dele, e começaram a compartilhar e a divulgar o Evangelho em tudo quanto é lugar que eles podiam ir. Então, Saulo voltou a Jerusalém. E ele ficou sabendo daquela situação e ficou indignado com aquele charlatão chamado Jesus. E aí ele se transformou no principal perseguidor da igreja de Jesus. Ele ia atrás de cristãos e os prendia, trazia para o Sinédrio para que eles pudessem ser julgados e condenados. E um dia, Saulo pede autorização para os principais sacerdotes para que ele pudesse ir para a região de Damasco e pudesse prender cristãos que estavam vivendo lá. Enquanto Saulo viaja para lá, ele tem um encontro com aquele que fora contemporâneo dele em vida e que tinha experimentado a morte, mas que estava vivo. E nesse encontro
Jesus lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E Saulo diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Por que você insiste em ficar recalchutando dando coice contra os aguilhões? Ele é aquele ferro, né? Cutuca o boi, né? Ou seja, Deus estava cutucando Saulo o tempo todo para ele poder conhecer Jesus. E naquele encontro ele fica cego. E Jesus diz para ele: Saulo, entra na cidade e permaneça aí até que alguém te encontre. E Saulo vai e fica 3 dias em oração e jejum. Enquanto ele está orando e jejuando, ele tem uma visão. E nessa visão ele vê um homem chamado Ananias vindo até ele para orar por ele. Enquanto ele está tendo essa visão, Deus vai lá em Ananias e fala: Ananias, rápido aí, rapaz, ó, se arruma aí, porque o Saulo está tendo uma visão lá que você está indo lá orar por ele. Então bora lá orar pelo cara. E aí o Ananias fala: mas Senhor, peraí, você não deve estar lendo a Gazeta de Jerusalém. Você sabe quem que é esse sujeito aí? Esse cara aí está perseguindo a tua igreja. Ele prende cristãos, ele leva os seguidores do Senhor para serem mortos. Aí Jesus diz para ele: você que não está lendo a Gazeta Celestial, esse sujeito é para mim vaso escolhido desde o ventre, para que ele leve o meu nome aos judeus e aos gentios, e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E aí o Ananias: tudo bem, você fala mais nisso, vamos embora. Aí ele vai lá e põe as mãos sobre o Saulo, fala assim, eu gosto do jeito que o Ananias chega. O Ananias chega bacana demais. O Ananias chega assim: Saulo, irmão. Olha que legal, né? Deus venceu a parada, não tem mais o que discutir. Saulo, irmão, Jesus que apareceu para você no caminho me enviou aqui para batizar você e você ser cheio do Espírito Santo. E naquele momento, a história de Saulo tem uma nova dimensão. Ele se transforma num buscador implacável. E aquele homem que devia, naquele momento ali, estar por volta dos seus 40, 45 anos de idade, se transforma no segundo maior nome do cristianismo. O primeiro é Jesus Cristo. O segundo é Paulo, conhecido como Saulo de Tarso. Nós temos a maior parte do Novo Testamento escrita por esse nome. Nós temos mais livros escritos sobre o que esse cara escreveu na Bíblia do que qualquer outro tipo de livro escrito até hoje na história. Você pode pegar livros sobre quem você quiser, não vai se comparar em quantidade de volumes de obras feitas por homens escrevendo a respeito do que Paulo escreveu. Paulo plantou inúmeras igrejas. Paulo levou o evangelho a centenas de pessoas. Paulo fez centenas de discípulos de Jesus. Treinou dezenas de líderes. Disse: agora um único motivo, uma única razão prevalece no meu coração, que eu possa cumprir com o chamado daquele que me convocou para pregar o evangelho da graça de Deus. E ele fazia isso quando todo o tempo dele lhe privilegiava compartilhar o evangelho e treinar discípulos e acompanhar pessoas, e ele fazia isso quando o seu tempo nem todo o seu tempo lhe privilegiava dessa maneira. Às vezes ele tinha que fazer tenda, e enquanto ele fazia tenda ele trabalhava, e enquanto ele trabalhava ele se relacionava, e enquanto ele se relacionava a gente ia conhecendo Jesus através da vida dele. E ele continua vivendo. E ele começou a se transformar num buscador cada vez mais implacável, e a sua busca cada vez mais implacável o transformou num sujeito cada vez mais estranho para aqueles que outrora lhe admiravam. O resultado? Ele acabou na prisão.
mais de uma vez. E quando nós lemos o texto que eu acabei de ler aqui para você em 2 Timóteo, ele está, de acordo com alguns comentaristas, a terceira vez preso. E agora, ele já deve estar lá por volta dos seus 80 anos de idade. Ele já não é mais o Saulo de Tarso, perseguidor. Ele já não é mais o Paulo, plantador de igrejas, apóstolo. Ele é Paulo, a oferta de libação, a oferta de sacrifício para Deus. No fundo de uma prisão romana, no fim da sua vida, abandonado por todos, já velho, ele tem uma única preocupação: eu preciso ver uma nova geração de buscadores implacáveis de Deus se levantar. E ele resolve escrever uma carta para o seu antigo discípulo, Timóteo, que agora está com os seus 45, 50 anos de idade. E ele diz para Timóteo: Timóteo, é com você. Você é o cara que precisa buscar Deus implacavelmente agora. E encontrar pessoas que desejem buscá-lo implacavelmente. A minha carreira se completou. A minha busca terminou. Eu já estou sendo oferecido como oferta de adoração ao nosso Deus. Não dá mais tempo. Mas eu completei a carreira de médico. Por isso eu posso guardar a fé. Eu não preciso mais dela. Sabe por quê? Nesse momento, a porta se abre rangendo. E entra o vulto de um homem vestido de preto, com um capuz na cabeça e um machado na mão. Atrás dele, 2 soldados romanos que o tiram daquela cela pela última vez e caminham com ele até a Via Ápia, fora de Roma, porque ele é um cidadão romano e ele não pode ser morto de qualquer outra maneira a não ser decapitado. E eu gosto de imaginar que talvez Tércio, que geralmente estava com ele como seu secretário, estivesse ao seu lado. Enquanto eles caminhavam, Paulo continuava ditando a carta para Timóteo. E ele se ajoelha e coloca a cabeça no verdugo e diz: guardei a fé. Agora vou receber a coroa da justiça, que está guardada pelo Senhor Jesus para mim, mas também para todos os buscadores implacáveis que o amam e desejam profundamente a sua vinda. O corpo para um lado, a cabeça para o outro. Finda-se a história na terra, mas ela está apenas começando no céu. E ele olha para os olhos de Jesus e diz para ele: eu te amarei. Eu te amarei por toda a eternidade, olhando nos teus olhos. Eu te amarei. A história precisa continuar. Timóteo deu continuidade a ela. Ensinou homens fiéis e idôneos
mulheres fiéis e idôneas, para que eles pudessem ensinar outros. E isso tem sido feito assim ao longo de 2000 anos de história. O nome que nós damos a isso é discipulado. E o convite que eu quero fazer para você, para a gente terminar esse acampamento como buscadores implacáveis de Deus, é que você não se contente apenas com a realidade de que Jesus te salvou naquela cruz, mas que você queira viver a vida de um discípulo de Jesus aqui na terra, até que Ele possa convocar você para os céus. Vamos orar? Para as nossas igrejas locais, para os nossos amigos da igreja que não vieram, não estiveram aqui conosco, nós precisamos levar isso, Senhor Deus, pelas ruas da nossa cidade, no local que nós trabalhamos, na nossa universidade, onde a gente mora. Nós precisamos, ó Senhor, viver uma vida de implacáveis buscadores do Senhor, como Paulo foi. Ele chegou em casa, e nós sabemos que nós também vamos chegar. Vamos chegar porque Jesus triunfou e Ele nos garante isso. Mas enquanto nós vamos nessa jornada, Senhor, enquanto nós estamos nesse mundo aqui, nós queremos viver a nossa vida de tal maneira que as pessoas saibam que as coisas não eram para ser assim, e que o Senhor está corrigindo tudo através de Jesus Cristo, e que o Senhor está convidando pessoas para deixarem de fazer parte do problema e virem fazer parte da solução. E o Senhor está arrebanhando, Senhor, um grande exército, um grande povo ao longo da história, para que naquele grande e maravilhoso dia, o dia do Cordeiro, o dia que o Rei se levantará do trono, o dia que o leão rugirá, gente de toda tribo, povo, língua e nação estejam ali diante do Senhor para te adorar, para experimentarem a realidade do teu amor por toda a eternidade. Deus, eu quero ser destes. Eu quero ser destes que, como Paulo, possa dizer: não tem outro motivo pelo qual eu queira viver a minha vida, a não ser de tornar o Evangelho da graça de Deus conhecido através do meu viver. Os atos de Jesus visto em nós, seu cuidado, seu amor expresso através de nós, seu poder manifestado através de nossas vidas. Usa-nos para a tua glória, Senhor. Alguns, ó Deus, mais na frente do pelotão, como evangelistas. Outros, ó Deus amado, como aqueles que sabem abraçar e ensinar e amadurecer e crescer com aqueles que foram alcançados. Outros com o coração cheio de ternura, abrindo suas vidas e casas em hospitalidade, acolhendo aqueles que vão chegando, e todos juntos, ó Deus, como o corpo de Cristo, envolvidos com a missão do Senhor no mundo, de redimir não apenas a humanidade, mas toda a criação, para a glória do teu Filho. Amém. Eu gostaria de orar com você também essa manhã. Se você olha para você e diz assim: eu quero me ver nessa linha dos buscadores,
implacáveis de Deus, nessa linha histórica. Eu quero ser um desses contados, como Paulo foi contado, como Timóteo foi contado, como tantos outros foram contados na história. Se você quer dizer, Deus, a geração dos meus amigos, essa geração onde eu estou vivendo, é a geração onde eu quero que o Senhor mostre o poder da sua glória através da minha vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui para frente para a gente orar juntos e a gente encerrar esse nosso encontro assim. Paulo caminhou para vir à África, não para morrer. Sua morte não foi nada. Sabe por que a morte de Paulo não foi nada? Porque muitos anos atrás ele havia dito assim: eu não vivo mais, eu não vivo mais, eu morri com Cristo naquela cruz, Ele vive em mim. Senhor, nós não queremos viver mais. Não queremos viver mais para nós mesmos. Queremos que o Senhor, a vida do seu Filho, viva em nós. Queremos fazer as coisas que a gente faz. Ir para a academia, ir para a escola, ir para o trabalho, ir comer uma pizza com os amigos, ir no McDonald's, jogar videogame, jogar futebol, treinar arte marcial, levantar peso, namorar, casar, constituir família. Queremos fazer todas essas coisas em Ti, em Ti. Queremos que a nossa vida esteja na Sua vida, e queremos que a Sua vida esteja na nossa, envolvendo tudo que somos, oh Deus, e tudo que nós fazemos. Não queremos um coração dividido, Senhor. Nós queremos um coração inteiramente devotado ao Senhor. Queremos amá-lo com todo o centro da nossa vontade, com todos os nossos sentimentos, com toda a nossa capacidade de refletir, de pensar, com toda a força do nosso físico. Nós queremos Te amar aqui, nesse mundo, enquanto nós vamos mostrando que a vida perfeita ainda virá, para que quando o Senhor Deus o dia chegar, como chegou para Paulo, a gente possa, como ele, dizer: eu corri a carreira, eu guardei a fé, e agora eu aguardo a coroa da justiça que o justo juiz dará a todos aqueles que amam, anseiam, esperam por sua vida. Vamos dizer isso para o Senhor, dai Deus braços. Queremos andar, Senhor Deus, com o Senhor, andar sobre o seu amor, Confiança em Ti, confiar somente em Ti, Senhor. Não em nós, não no nosso esforço, não é meu lugar, não na nossa mas competência, é onde eu quero mostrar que tudo contigo é tão melhor, que a vida perfeita ainda vem. E eu Te amarei, e eu Te amarei por toda a eternidade, olhando em céu.
geração, ó Deus, de jovens, adolescentes, fiéis a Ti, que vão ensinar outros, ó Deus amado, a Te amar e a serem buscadores implacáveis do Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor os guarde, Deus. Oh Deus, os guarde nos braços de Jesus. Jesus, o Senhor disse que qualquer um que o Pai lhe desse, o Senhor não sairia fora, o Senhor não deixaria ser arrebatado das suas mãos. Eu peço que o Senhor olhe agora para cada um desses queridos e queridas que estão aqui, Senhor, do mais novo ao mais velho, que se coloca diante do Senhor, Deus. Eu peço que o Senhor os guarde. Eu não peço, Senhor, como o Senhor mesmo pediu para o Pai, eu não peço que o Senhor nos tire do mundo. Eu peço que o Senhor nos guarde do mal, que o Senhor nos guarde das ciladas do maligno, que o Senhor nos guarde dos enganos de Satanás, que o Senhor nos guarde, Senhor amado, de termos um coração dividido, que o nosso coração seja inteiramente do Senhor, que tudo que nós façamos, ó Deus, seja na hora do lazer, seja nos relacionamentos, seja, Deus amado, onde nós estivermos, quando nós estivermos juntos como igreja, quando nós estivermos espalhados, ó Deus amado, que tudo que a gente fizer, tudo, Deus, esteja em Ti, o nosso coração esteja completamente em Ti, ó Senhor. E quando, Senhor, nós falharmos, porque Deus, nós vamos falhar, quando nós falharmos, quando nós formos infiéis, que o Teu Espírito lembre o nosso coração que o Senhor não falhará conosco, que o Senhor não será infiel a nós, que o Senhor continuará fazendo valer aquilo que o Teu Filho fez naquela cruz em nosso favor. No nome dEle nós oramos, no nome dEle nós Te glorificamos, no nome dEle nós Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez esses dias aqui em nós, por nós. No nome dEle nós pedimos que o Senhor continue fazendo através de nós. Amém, Jesus.